Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós os tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais me matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. E isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe ele então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Mais uma quarta-feira, né? Somos chamados a relembrar que na quarta-feira de cinzas colocamos a cinza sobre as nossas cabeças com uma intenção de dizer para Deus: olha, eu me arrependi dos meus pecados, que essas cinzas me ajudem a relembrar que de agora em diante eu preciso andar contigo e preciso ser fiel a ti. E mais uma vez, como eu tenho dito, espero que você não tenha esquecido, né? Porque os dias vão passando, a rotina do dia a dia, as coisas vão surgindo e a gente esquece dos propósitos. Aí tem um que cai, tem outro que não, depois cai de novo e vai levando a vida assim, dessa quaresma, que é preciso acabar logo, porque eu preciso entrar na Páscoa, porque eu quero voltar com meus vícios novamente. Porque existem alguns propósitos que são feitos por aí, né? E o pessoal chega e diz assim: estou esperando a Páscoa chegar, porque quando chegar eu vou. E aí é o que Jesus está falando hoje, né? Para esses judeus, que deu assim uma intenção de que realmente eles haviam se convertido, porque ontem falou que eles acabaram acreditando em Jesus. Só que quando Jesus agora lança alguns questionamentos, ele já se começa a perceber que por parte deles não houve uma conversão assim tão grande, não. E aí Jesus fala da questão da escravidão. Ou nós somos livres
por estarmos com Cristo, com Jesus, ou nós somos escravos. Aqui Jesus fala escravo do pecado, mas é claro que é escravo do próprio diabo. Mas vamos aqui naquilo que Jesus está falando. Ele diz: olha, se vocês me seguirem, se vocês me ouvirem, se vocês entenderem que eu sou o Senhor, se vocês me entenderem que eu vim aqui para vos libertar do pecado que te domina, você vai ser livre. Mas se vocês não me entenderem, se vocês não seguirem os meus ensinamentos, vocês vão se tornar escravos do pecado. E aqui é um problema. Você já viu aquelas pessoas que vivem dizendo, e parece que ainda fala com orgulho, né? O meu pecadinho de estimação. Não, a gente não pode ter pecado de estimação. Então, se você está dizendo que você tem um pecado de estimação, então você está dizendo que esse pecado é o seu Senhor. É Ele que te domina. Porque já se tornou tão íntimo, né? A gente não usa aquela expressão unha e carne, né? Para dizer que é uma coisa só. Então você já se tornou unha e carne desse pecado. E você está contente com ele. Porque todo dia, toda semana, todo mês ou todo ano, você só confessa esse pecado. E você não se livra desse pecado. Então você é escravo. É escravo dele. E aqui a gente precisa, nesses dias, atinar para uma coisa. Vamos observar os chamados pecados capitais. Por que é chamado pecado capital? Porque o pecado capital é o pai de todos os pecados, de todos os vícios. Porque a partir desses pecados, outros pecados vêm. Então não brinquemos com esses pecados capitais que são 7. Por exemplo, a ira, o orgulho, que está ligado também à vaidade. Orgulho e vaidade andam juntos. A gente usa aquela expressão, né? A vaidade feminina. As mulheres até se orgulham, né, de serem vaidosas. Claro, tudo com equilíbrio, né? Tem que ter um certo equilíbrio. Aquela mulher que não consegue sair de casa sem o batom, se ela esqueceu de usar o batom, ela está indo para o Rio de Janeiro, chega lá em Resende, ela lembra que não colocou o batom, ela volta em casa para pegar o batom e passar, então isso aqui já tem alguma coisa que não está indo muito bem na vida de uma pessoa dessa. Já tem um desequilíbrio. Já se tornou escrava, está vendo? A inveja, a luxúria, que está relacionada à sexualidade. Diz que a luxúria vem de lux, que era o quarto da prostituta, né? Aqueles quartos que tinha aquele arco em volta assim, ó. É daí que vem a palavra luxúria, né? Um quarto bonitinho, hoje é cama rodadinha, que gira e tudo mais, né? A preguiça, a avareza e a gula. Bem, para não parar somente na questão de sexualidade, eu queria falar sobre esse pecado da gula. Mas é preciso também observar os outros. O que é a gula? É um desejo desenfreado pela comida e também pela bebida. Todos nós, o desejo de comer é um dom de Deus,
Mas quando ele se torna um excesso, aí se torna pecado. E aí você vê, né, a pessoa que come demais, aí vem doenças. Por isso que é um pecado capital, tá vendo? Gera outros pecados. Quantas pessoas aí que não podem fazer uma cirurgia porque ela está muito gorda, então tem que emagrecer para poder fazer a cirurgia. E se a pessoa ela é viciada no comer, ai, como é difícil chegar a emagrecer para fazer a tal cirurgia. A gula, ela pode levar uma pessoa a se matar por excesso de comida, como ela pode levar a um homicídio, a matar uma outra pessoa, com medo daquela outra pessoa comer o que ela precisa comer, porque senão ela vai morrer, né? Na verdade, o guloso é aquele que está com medo de morrer, então ele come para não morrer. É assim que é o guloso. Olha que situação difícil. E aquele que bebe também? É uma proteção, né? Bebe para ter prazer ali na bebida. E hoje, né, nós temos um outro agravante, que é a droga, que é um outro problema. Um dia eu estava vendo um vídeo que me mandaram, o rapaz que estava filmando parecia que ele estava drogado também. Aí ele filmando o outro. E aí ele fazia gozação porque o outro estava de um jeito que parecia que o cara estava possuído pelo próprio diabo. Porque o cara se jogava no chão, se jogava no formigueiro, ele foi lá para o galinheiro, estava fechado, ele se bateu a cabeça assim, abriu, deitou, ficou lá como uma galinha. Olha que situação que a pessoa chega. E vai levar o quê? A morte. Agora, vai dizer para uma pessoa, porque isso aqui é um vício, vai dizer para ela que ela é viciada. Não, eu não sou não, eu paro quando eu quiser. Esse é o problema. O guloso vai dizer que ele para quando ele quiser. O que bebe também. Na mitologia, lá nos romanos, né? Existia o Baco, o deus do vinho. É por isso que vem a palavra bacanal. Os bacanais, né? Porque bebia em excesso e depois vem o cafezinho, né? O cafezinho é o quê? Sexo. Não tem a pessoa que fuma e tem o cafezinho? Cafezinho e cigarro, cigarro e cafezinho. Assim. Não para, não consegue. E a pessoa, ela vai entrando numa situação que Deus, ele já não se torna mais Deus, ele é escravo. Tem gente que, quando acorda, já vai para o bar. E aqueles que, quando vê a comida... Quantas pessoas devem estar fazendo aí uma penitência, né? Porque ele é viciado no chocolate, é viciado no doce, é viciado no café. Mas já estão doidos, eles não estão aguentando, eles estão querendo que já chegue essa tal dessa Páscoa logo. Para voltar de novo, que ele precisa comer aquele chocolate, que ele não aguenta, ele precisa tomar aquele vinho, ele precisa tomar aquela bebida. Mas, meus irmãos, não é para parar, não. Se você colocou esse vício que você tem, porque vício é pecado, é idolatria, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, né?
O Deus dele é o ventre, então ele se volta para a barriga e tem que encher aqui, ó. Então, se você colocou essas coisinhas que eu estou dizendo aqui, que são vícios na sua vida, na Páscoa você não pode voltar a comer, não. Porque vício é vício, vício é pecado. Então você se absteve durante 40 dias de pecar, aí na Páscoa agora você vai voltar a pecar. É por isso que essa aqui é uma penitência, e penitência não tem exceção. O jejum sim. Não se faz jejum num domingo, não se faz jejum numa festividade, mas isso aqui é penitência de um vício. Então, se isso se tornou um vício na tua vida, é até morrer. Não é para parar, não. Porque isso poderá gerar em você outras coisas. E estou dizendo, um pecado capital não é um pecadinho, não. Não é uma raivazinha que a gente fica de uma outra pessoa. É um desejo desenfreado, a gula, no caso que eu estou falando aqui. E aí, meus irmãos, só existe uma solução. A virtude da temperança. Porque atrás de um pecado capital tem uma virtude. É a virtude da temperança. Aí tem que pedir a Deus a graça, tem que pedir ao Espírito Santo, me ajude com essa virtude, porque eu não posso cair de novo, porque por si próprio não se consegue. E se você está nesses tipos de vícios, você tem que fugir. É engraçado que antigamente na comunidade tinha isso, né? O pessoal fazia determinadas penitências, por exemplo, se ela fez de chocolate, porque ela tem o vício de comer doce. Aí quando tinha um aniversário, vinha atrás de um padre para pedir, né, uma liberação. Não se pede liberação para pecar. Que liberação é essa? É pecado na tua vida. Pode ser que na do outro não seja. Mas você pode me liberar? Porque hoje tem um aniversário de um irmão, aí eu sei que vai ter chocolate lá, ó, doce. Você me libera, padre? Que libera coisa nenhuma. Não tem liberação, não. Corrija o teu vício. Está se utilizando de um aniversário de alguém, porque já nos 40 dias não está conseguindo, para alimentar o vício de novo, por um dia. Porque é fácil, né? É fácil não comer quando não tem. Mas quando tem, como é difícil não comer. Ai, como é difícil, né? Quando vê o cheirinho do café que você é viciado, o vício já está tão grande, já se tornou seu Deus, olha, que quando você não toma o café, você dá dor de cabeça. Então, para não dar dor de cabeça, você tem que tomar o café. Ah, aquele cheirinho daquele café quando passa. Nem Jesus Cristo agora tem poder de você não tomar. Porque é o seu Deus. Ó, meu café adorado. Eu te adoro de todo o meu coração, ó doce. Porque sem ti eu não posso viver. Eu te louvo e te agradeço porque és tu que me deixa em pé. Sem você, como é que eu viverei? E se prostra em adoração. E ó, e vai para a boca. Não consegue. É uma luta. Porque começou ali ó, aos pouquinhos, agora não consegue sobreviver mais sem aquele vício. Tem que pedir ao Espírito Santo, aí vai estudar o que é a temperança. É a única virtude que pode equilibrar isso dentro de você. Porque é a penúltima quarta-feira, a próxima quarta-feira, nós já vamos ver ali Judas
traindo Jesus. Quinta-feira santa, sexta-feira, todo mundo com cara de arrependido. Sábado, aleluia! E ó, vício de novo. Tudo de volta. E ainda começa a contar para os outros, dizendo assim, olha, eu consegui nos 40 dias. Que vantagem você está dizendo. Você conseguiu 40 dias e no 41º dia você já não conseguiu mais? Voltou de novo? Eita, Páscoa maravilhosa, hein? Bendita Páscoa, que me ajuda a voltar aos meus vícios novamente. Liberação para pecar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.